E o celular também, por favor. Então, alguns avisos aqui, enquanto as crianças estão descendo. Obrigado, viu, Chiquinho? Alguns avisos. Obrigado, irmão. E o seguinte, irmão, infelizmente, pastor Azaf Borba comunicou com a Luciana estava fazendo esse contato com ele, né, com ela, e o pastor Azaf Borba comunicou a impossibilidade de estar conosco na festa dos tabernáculos, devido a algumas ocorrências que surgiram, e ele não estará. Nós estamos entrando em contato com alguns outros grupos, né, de louvor, de adoração, e vamos ver a possibilidade de trazê-los para a festa do tabernáculo. Agora, independente de quem estiver aqui, o Senhor Jesus estará, amém? E vai ser demais. Quantos creem que vai ser demais? Alguém pediu para eu informar que a data que está aí no calendário, né? Você que tem um calendário aí, ela não está coincidindo com a data que foi estabelecida. Por que isso? Nós mudamos a data para o dia 16 ao dia 20. Então essa será a data, 16 a 20 será a festa dos tabernáculos. Por que isso? Porque nós temos hoje um colégio, né? Que bênção! Nós temos um colégio, e esse colégio, ele vai ter o recesso justamente na semana do dia 16 ali, a semana que vai ser do dia do professor também. E aí, nós precisamos do colégio liberado, cada estrutura de crianças, né? Porque se estiver funcionando o colégio, vai ficar complicado a realização da festa. Então, eu não sei como é que está no calendário aí, mas a festa então acontecerá dos dias 16 ao dia 20 de outubro, já faz essa mudança aí. Outra coisa muito importante, irmãos, como informação, deixa eu só abrir o computador para a gente ir adiantando aqui. Então, uma outra coisa muito importante, alguns candidatos, esse é um ano eleitoral, têm nos procurado, né, para saber se podem vir à igreja, receberem uma oração, e nós nunca negamos isso, né? O que nós não fazemos é dar o microfone, fazer do altar um palanque, nós não fazemos isso, mas orar por essas pessoas, nós oramos, né? Então, importante que nós tratemos bem essas pessoas, né? Que essas pessoas, elas estejam vinculadas, quando vierem à igreja, a alguém da igreja, alguém que seja um líder de célula, um pastor, ou alguém que conheça essa pessoa, que tenha um relacionamento, porque também nós vamos estar orando por uma pessoa respaldada por essa outra pessoa. Por exemplo, semana passada, pastor Levi estava aqui. Quem nos pediu? Pastor Juliano. Então, responsabilidade também está vinculada ao pastor Juliano. Outras pessoas estão nos pedindo, né, para trazer algumas pessoas. Nós vamos orar, nós não vamos só abrir espaço aqui. Aí, nós precisamos ser uma igreja que educada nesse sentido, né? Receber bem essas pessoas. Ninguém está forçando você a votar, ninguém que vai aparecer aqui. Você pode votar em qualquer outra pessoa, pode anular, pode colocar em branco. Eu te desaconselho fazer isso, porque você está desperdiçando uma oportunidade de mudar uma história. É aquele negócio, pastor, meu voto não vai fazer nada, é o beija-flor na floresta pegando fogo, né? Pode ser que não resolva, mas eu fiz a minha parte. Eu pesquisei, eu procurei, eu orei, eu busquei em Deus, o Senhor colocou no meu coração aquela pessoa, eu vou votar. Pode ser que não aconteça nada, mas diante do Senhor eu fiz a minha parte, eu não fui omisso, isso é importante. Então, a pessoa vem, às vezes aborda você, te dá um folhetinho e tal, recebe com educação. O que custa receber com educação? Ah, pastor, não vou com a cara daquela pessoa, não tem problema, irmãos. Pelo menos educado você pode ser, né? Se a outra pessoa não é com você, pelo menos você com a outra pessoa, porque a Bíblia diz para nós assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, o que é para fazer com ele? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então nós precisamos ser uma igreja educada. Cumprimenta a pessoa, né? Seja educada com ela, recebe.
Mas pastor, eu não vou votar nela. Recebe o folhetim, leva lá para sua casa, lá você descarta o folhetim. Não pega esse folhetim na frente dele, faz assim não, irmãos, muito feio. Ah, mas ele não está nem, ele nem me respeita também. É problema dele com Deus. Você não é igual a ele, eu tenho certeza que você é uma pessoa educada. Pega o folhetim, né Sandra? Não joga no chão, igreja limpinha, né? Não joga no chão. Então, guarda, depois num determinado local, você fala, ó, não vai ser, não me será útil. Você descarta de forma educada. Então, assim, vamos fazer o nosso melhor. Amém, gente? Isso é educação, isso é civilidade, né? Não vamos deixar as emoções ficarem à frente da nossa razão. Tratar as pessoas com educação. Então, assim, é muito importante isso. Não significa, viu, gente, que eu trouxe alguém aqui, o pastor Carlinhos está apoiando. Não. Eu já disse isso para todas as pessoas que me procuraram. Fizemos isso uma vez, porque houve uma unidade na igreja em relação ao Fábio, né? Quem sabe o Senhor pode nos dar uma direção como essa futuramente. Ficou claro, e mesmo quando o Fábio era um candidato a vereador, ninguém foi forçado, e eu falei isso para ele. Se eu souber que você constrangeu alguém e ficou, eu vou puxar a sua orelha. Não é para fazer isso, não é para fazer isso. Se ele fez, perdoa ele, viu, irmão? Mas por quê? Porque é na liberdade que nós precisamos andar em Cristo Jesus. Nós somos livres no Senhor Jesus, né? Se é para convencer uma pessoa, tem que ser de uma forma tranquila, aberta e sujeita a toda crítica e a toda oposição que isso possa ocorrer. Então não significa que a gente está orando por uma pessoa, a gente está apoiando essa pessoa, mas no mínimo nós estamos abençoando. Se essa pessoa ganhar, ela vai saber que ela foi abençoada pelo povo de Deus, né? E o Senhor vai cobrar isso dela. Você foi lá, o povo de Deus te recebeu, te abençoou e assim por diante, tá certo? E por último, irmãos, nós queremos assim orar, né? Pedir para você orar, porque qual que é a primeira atitude que eu tenho que ter em relação à política? Oração. A Bíblia fala sobre isso para nós. Não sei se o pessoal, não, já botou aqui para mim, deixa eu abrir aqui o aplicativo, para a gente já jogar aqui a palavra, mas se você abre se eu não estou enganado, 1 Timóteo capítulo 2, vê se é para mim, alguém confere para mim, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo, ele vai instruir Timóteo a fazer uma coisa ali, olha, o que está escrito aí, quem que pode, é isso mesmo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, alguém achou? Quem que achou? Achou, Jéssica? Vem cá. Lê aí, vê se é. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, nós precisamos orar pelas autoridades que foram estabelecidas sobre nós, é da palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, ore, né? Vai ser estabelecido o próximo prefeito da nossa cidade, nós precisamos orar. Essa pessoa que o Senhor colocar no seu coração, né, tenha tranquilidade, tenha paz, porque foi fruto da sua oração, não fruto de um discurso, não fruto de um convencimento humano, mas fruto da sua oração. Deus, coloca paz no meu coração, quem que eu posso ceder essa pessoa o meu voto? Se a pessoa ganhou ou não ganhou, já não é problema seu, irmãos, para com isso, parecendo torcida de Flamengo, de Vasco, para com isso, né? Se a pessoa não ganhou, o problema não é seu, o problema nosso é a omissão, nós não podemos nos omitir, nós precisamos ter uma consciência política, se nós não fizermos isso, o mal fará. E nós estamos sofrendo, o que a Jéssica falou? Façam isso para vocês terem uma vida tranquila, mansa. Porque se você coloca, Provérbios fala assim, quando o justo governa, o povo tem paz. Olha que coisa maravilhosa. Quantos querem pessoas justas governando a nossa nação? Somos abençoados. E isso passa por mim e por você. Não deu certo aqui, eu joguei, deixa eu ver de novo aqui, deixa eu ver. 2960, ok, vê se vai dar certo agora.
Vamos ver. Se sair aí, vocês me falam, viu, gente? Projetar lá. Deu ou não? Deu? Ah, que benção. Queridos, nessa manhã, né? Manhã de ceia do Senhor, aproveitando para falar aqui, vamos também trazer, pelo menos no dia da ceia, os mantimentos para ajudarmos a comunidade terapêutica, os necessitados. É uma obra tão importante que faz parte, né, da obra da igreja. E eu não trouxe, pastor, eu esqueci. Pode trazer à noite. À noite eu não virei. Pode trazer durante a semana. Vamos ajudar. Não posso trazer uma cesta básica, pastor. Não tem condição. Traga um saquinho de feijão. Né? Ninguém é pobre demais que não possa abençoar alguém. E é dessa forma, plantando, que nós vamos colher. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aí conosco antes da ceia. Arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Aqui vai falar de João Batista. Mateus capítulo 4, verso 17. Início do ministério de Jesus. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Início do ministério dos apóstolos e da igreja do Senhor Jesus. É o início. Qual foi a pregação que João Batista, Jesus Cristo como nosso Senhor e os apóstolos utilizaram para iniciar os seus ministérios? Como que João Batista iniciou o seu ministério? Como que Jesus iniciou o seu ministério? Como que os apóstolos iniciaram o seu ministério? Então, quem que abriu a passagem para fazer a leitura? Chiquinho, me ajuda com o microfone? Passa para alguém que tiver a Bíblia. O pessoal daqui, eu acho que não está enxergando o data show, né, gente? Então, depois, seu Doro, Chiquinho também, quem que está com a passagem aí? Quem que está com a passagem aqui agora? Você abriu, Elton? Não abriu não a passagem? Mateus capítulo 3? Ah, tá, o óculos está ruim. Então está aí, ó, Isaías. Então você vai ler o Mateus capítulo 3. Chiquinho e Dora, ajuda aqui. Pessoal, tiraram foto, porque está lindo, maravilhoso, né? Vamos aplaudir o pessoal da decoração, mais uma vez. Lindo, maravilhoso. Que gracinha, gente, esse pessoal. Seu Dora e Chiquinho, pega o todo aqui, o biombo, e coloca ele mais para a lateral, lá para o pessoal que está aqui, à minha direita, poder enxergar ali. Vê se com jeitinho aí, ó. Se der errado aí, eles vão bater depois, viu, seu Dora? Ajeita aí, segura aí direitinho. Já deu? Pronto, seu Dora. Fechou. Ótimo. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. O que João Batista começa pregando? É o Isaías ou é a Gabriela que vai ler para nós? O que ele fala? O João Batista. O que ele disse? Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Começou pregando. Apareceu, começou pregando. Primeira palavra que ele usa, o que é, gente? Arrependei-vos. Se alguém perguntasse assim, o que João Batista pregou? Olha, não sei muita coisa não, mas ele começou falando assim, ó, arrependei-vos. Era a primeira palavra que ele utilizava. Depois o capítulo 3 todinho aí ele vai falar de várias coisas, inclusive os frutos do arrependimento, os soldados chegam perto dele, tantas outras coisas. Mas a primeira coisa que ele falou, arrependei-vos. Aí Jesus aparece, ele fala, o Cordeiro de Deus está aí, Jesus entra nas águas, ele fala, mas eu preciso ser batizado. Jesus falou, não, vamos cumprir toda a justiça. Você foi colocado à frente, é como se Jesus estivesse falando, eu só entro pela porta da frente. O meu Pai colocou você à frente, eu vou passar pelo seu ministério para ter legitimidade. Ninguém sobe de forma legítima diante de Deus passando por cima dos outros. Quantos estão entendendo? Jesus falou assim, me abençoa. João Batista falou, não, mas eu não preciso ser abençoado não, porque não era um batismo para perdão de pecados, era um batismo para a legalidade do ministério de Cristo Jesus. Aí Jesus vai começar o ministério, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo vem sobre ele como forma de pomba, vai ao deserto, é provado, volta, começa a pregar. O que ele vai pregar? Mateus capítulo 4, verso 17, o que ele diz? Cadê outra pessoa? Vamos ali, ó, Clarinha, vamos passando o microfone, deixar todo mundo participar, Chiquinho. Clarinha vai ler para nós, Mateus 4,
Verso 17, o que Jesus falou? Leia para nós. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Daí em diante começou. Quando Jesus começa a falar, primeira palavra de Jesus é o que, gente? Arrependei-vos. Tem algo forte nisso aí. Jesus ungiu os apóstolos, falou: ó, o Espírito Santo virá sobre vocês, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu, Jesus falou: vocês vão, mosca, eu vou te dar um soco no nariz. Jesus falou para eles assim: fiquem em Jerusalém até vocês, olha, o que eu fiz com você? Até vocês serem cheios do Espírito Santo. No momento que vocês forem cheios do Espírito Santo, então vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Tá, foram cheios do Espírito Santo. Todo mundo falou: o que é isso que está acontecendo com esse povo? Pedro se levanta, faz um discurso. O povo fica quebrantado com o discurso de Pedro e faz uma pergunta para ele no verso 37, e Pedro responde no verso 38. O que está escrito? Outra pessoa, Graciele, o que está escrito? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, eles perguntaram para Pedro: Pedro, tá entendendo tudo que você falou aí, o que a gente tem que fazer? Primeira palavra de Pedro, o que foi? Arrepender. Irmãos, tudo começa com arrependimento. Não adianta nada fazermos qualquer que seja as nossas obras diante do Senhor sem iniciarmos com arrependimento. Arrependimento. Isso é sério. Isso é muito sério. Não tem como nós iniciarmos nada na nossa vida sem reconhecermos os nossos erros, nos arrependermos desses erros e mudarmos as nossas atitudes. Nada vai ter valor. Nada tem valor. Tudo vai ser de aparência. Por isso que Jesus batia tão forte na hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia, ela vem de uma palavra que fala sobre representação teatral. Depois você pesquisa. Então, o hipócrita, né, não era pejorativo. O hipócrita era o artista. Tá? O hipócrita era o artista. Não tem nada a ver com Hipócrates, que é do filósofo e tal. O hipócrita era o artista. O que ele fazia? Uma representação. Era ele? Não. Ele estava representando um personagem. Jesus falou: vocês têm que deixar de ser hipócritas. Diante das pessoas vocês são uma coisa, mas nos bastidores vocês são outras. Maus, corruptos, cheios de veneno. Está parecendo até um momento que nós estamos vivendo, né, gente? O povo aparece, fica amiguinho da gente, sorri, quer tirar foto. Irmãos, são os mais dóceis de todos. Aí passa, parece que some. Então, deixa eu parar por aqui, senão a live cai, como o pastor falou, né? Então, presta atenção. Arrependimento é algo que é genuíno, que tem que vir do coração. Quando Jesus ensina a orar, como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus, o que ele fala? Primeira coisa: santificado seja o teu nome. Por que Jesus está falando isso? Sabe por quê, gente? Porque o nome de Deus foi profanado. O oposto da santificação. O nome de Deus foi profanado. Que jeito, pastor Carlinhos? Por causa das atitudes pecaminosas do seu povo. Quando nós não temos uma vida de mudança, de arrependimento, o nome que nós carregamos, quantos carregam o nome de Jesus aí? Deixa eu ver. Muito bem, você que levantou a mão, é isso mesmo. Você tem que levantar a sua mão e dizer: eu carrego o nome de Jesus. Isso é ser um cristão, carregar o nome de Jesus. Mas quando a nossa vida não está mudada, ao invés de santificarmos, não adianta você ficar só orando: santificado seja o teu nome. Você tem que fazer isso com atitudes. Eu e você precisamos fazer isso com atitudes. Santificar o nome do Senhor é através do meu e do seu testemunho glorificarmos o nome dele. As pessoas conhecem Jesus através de mim e de você. Elas não estão vendo Jesus. É através da nossa vida. E nós só vamos santificar o nome de Deus
quando houver nas nossas vidas mudança, transformação, arrependimento. E aí eu quero aqui, olha, nos poucos minutos que eu tenho, falar um pouquinho sobre isso. A primeira mensagem então do Novo Testamento, João Batista, Jesus, os apóstolos, foi a pregação do arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Olha esse conceito. Arrependimento é a resposta do homem à proposta de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira resposta que eu dou a Deus em crer em seu Filho é o arrependimento. A primeira prova de fé que eu dou a Deus, prática, é o meu arrependimento. Então, arrependimento é a resposta do homem à proposta de Deus. Quantos estão comigo até aqui? Deixa eu ver. Muito bem, vai levantando a sua mão, me ajudando, porque eu sei que você está acordado e participando. Quando não levanta a mão mais, é porque está cochilando, a palavra não está muito boa. Então, quando você levanta a mão, você me dá um descanso. O que é arrependimento? No mínimo 4 coisas, são elas: profundo quebrantamento. Você pode repetir isso comigo? Diga: profundo quebrantamento. Mais uma vez: profundo quebrantamento. Nós vamos falar sobre isso. Segunda coisa: mudança de direção. Todos nós, mudança de direção. Aqui, na verdade, nós vamos aprender a mudança de sentido, mas todo mundo fala mudança de direção, vamos deixar assim. Terceira coisa, mudança de mentalidade. Vamos lá? Mudança de mentalidade. E por último, arrependimento é o que, gente? Mudança de hábito ou mudança de atitudes. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas nesse pouco tempo. Então, a primeira coisa é arrependimento, é profundo quebrantamento. Cadê o microfone, Chiquinho? O povo tem que me ajudar lá, ó. Salmo 34, verso 18 e Salmos 51, 17. O 34, 18, quem que vai ler? Vamos lá. Então o Daniel vai ler para nós. Salmo 34, 18 e o 51, 17. Quem que vai ler para nós? Quem que vai ler? Estou pegando todo mundo que não está trazendo a Bíblia. Abre no celular, tem a Bíblia online. Quem quer? O Rogerinho. O Rogerinho vai ler para mim Salmo 51, 17, viu, Chiquinho? Então vamos lá, o 34, Daniel. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto, irmão, se tem uma coisa que atrai Deus, é um coração quebrantado. Quantos quer Deus pertinho de você? Deixa eu ver. Papaizinho pertinho de você. O que assim atrai a Deus? O que é um imã assim para atrair Deus? O que é que o Daniel leu para nós? Um coração quebrantado. E não adianta vir com hipocrisia para Deus, que quem conhece os corações? Eu, Senhor, conheço os corações. Não adianta. Irmãos, se tem quebrantamento, você pode ter certeza, o Senhor está pertinho de você. Ele está juntinho de você. Quando o coração está quebrantado, exala. Isso é uma coisa espiritual. Isso acontece, irmãos. Na eternidade a gente vai entender isso aí. Quando um coração está quebrantado, exala um perfume agradável. Você já passou perto daquela pessoa que você fala, nossa, que perfume gostoso? Tem perfume que é ruim, né, gente? Tem perfume que é só a pessoa que gosta. Mas, irmãos, tem uns perfumes aí, uns importados. Não falando mal dos nossos nacionais, também são muito bons, mas tem uns perfumes, irmão, você fala, nossa, assim é no mundo espiritual, quando Deus sente o perfume do quebrantamento. E o Davi descobriu isso quando ele foi confrontado, ele compôs o Salmo 51. O que está escrito lá, Rogerinho? O que ele fala? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se você quer fazer um sacrifício para Deus, esquece os bodes, esquece os carneiros, esquece. Deus fala, se tem um sacrifício que me agrada, é um coração quebrantado. Irmãos, um coração quebrantado atrai a pessoa de Deus. Olha o que nós escrevemos aqui, quebrantamento é a dor do coração pelo entendimento e reconhecimento, não só entendo, mas reconheço. Davi escreveu, falou, eu pequei. E reconhecimento de que erramos e de como
como isso entristece profundamente o coração de Deus. Coloquei 2 exemplos aqui, o Davi, que nós já falamos aí, e coloquei o Saulo também, né? Antes de ser Paulo, ele era Saulo, e ele caiu do cavalo, o Senhor confrontou ele e falou assim: você está me perseguindo, Saulo. Quem é? Eu sou o seu Senhor. Irmãos, imagine você lutando contra Deus, imagine você fazendo tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Era assim Saulo, ele pensava que estava agradando a Deus e estava perseguindo a igreja, e Jesus falou para ele assim: ó, você está dando murro em ponta de faca, para com isso. Esse homem, irmãos, entrou num quarto e começou a jejuar em profunda contrição, ele só chorava, 3 dias sem comer. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Eu machuquei o coração do meu Deus, eu feri a noiva dele, que é a igreja, eu feri a menina dos olhos de Deus. Irmãos, isso trouxe um desespero para Paulo, é um quebrantamento, esse desespero de falar assim: eu estou errado. Esses dias nós participamos lá do velório, né? Anteontem, né? Do velório do irmão da Lucinéia, e uma pessoa me procurou, não vou citar o nome porque eu não pedi permissão, a pessoa me procurou, e eu falei assim: olha, algumas coisas na nossa vida só acontecem por um milagre, algumas libertações, tem vícios, tem situações na nossa vida, precisa de uma interferência de Deus. Graças a Deus pelas clínicas, graças a Deus pelos hospitais, graças a Deus pelos psiquiatras, pelos psicólogos, mas existe coisa nas nossas vidas que é o milagre de Deus que precisa acontecer conosco. Essa pessoa virou para mim e falou assim: pastor Carlinhos, eu estava na chácara, alcoolizado ao extremo, eu olhei em volta, eu já estava indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e alguém tinha falado sobre milagres, e eu dobrei o meu joelho e falei assim: Senhor, se existe milagre, um milagre na minha vida é a minha libertação. Não dou conta, eu até faço força, mas eu não dou conta. Faz um milagre na minha vida. Irmãos, os milagres são frutos de um profundo quebrantamento. Ele falou: nunca mais eu bebi. Os meus amigos iam para a porta da minha casa, ficavam lá 1 hora, 2 horas, batendo no portão, eu ficava quietinho para não sair, mas eles sabiam que a minha moto estava lá dentro. Escrevia no chão assim: estamos esperando você lá na esquina, estamos esperando você para ir pescar. Escrevia lá no chão assim, ó. A tentação foi forte, pastor Carlos, mas nunca mais, porque Deus fez na minha vida o que, gente? Um milagre. Milagre que é fruto do quê? Do esforço dele. Irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas conseguem muitas vitórias por esforço, mas no reino de Deus, o segredo é o quebrantamento. É quando você se rende, você fala: Deus, não dou conta. Senhor, me ajuda, eu não estou dando conta. Eu não consigo me libertar disso, não consigo me libertar daquilo. Irmãos, esse quebrantamento, vou usar uma palavra aqui que não é muito cristã, esse quebrantamento é mágico, só para a gente entender. Algo sobrenatural acontece. Uma certa vez, o nosso tempo não permite isso não, mas eu vou dizer isso aqui para você. O meu relacionamento com a minha irmã mais nova, que já é falecida, né, pelo acidente, era terrível, irmãos. Algumas pessoas já sabem desse testemunho. Era terrível. E eu me converti, mas o relacionamento continuou gato e cachorro. Era terrível. E um dia, depois de uma briga, Deus falou no meu coração: como é que você quer que sua irmã se converte? Para sua irmã, palavras não adiantam. Você precisa ser mudado. Você precisa ser transformado. Irmãos, aquilo bateu como uma bomba no meu coração. Eu entrei dentro do quarto e falei assim: não dou conta. Uma natureza ruim dentro de mim. Senhor, me muda, me transforma. Eu fiquei lá 1 hora, mais disso, só chorando, irmãos. Eu nem falava muito com Deus, só chorando. Eu falei: Deus, muda a minha vida. Eu não quero tratar assim minha irmã. É minha irmã. Como é que eu posso tratar ela desse jeito? Irmãos, veio uma dor tão forte. Eu falei: eu preciso tratar ela com educação, com doçura. Não é porque ela não converteu que ela não é digna de ser tratada com respeito. Eu chorei, irmãos. Eu falei assim: muda a minha vida. Não é minha irmã que tem que se converter, não. Sou eu aqui, Jesus. E eu tenho que me converter. Irmãos, eu esqueci disso. 1 mês depois, esqueci disso, orei, coloquei diante de Deus, né? 1 mês depois, ela virou para mim e falou assim: onde você vai? Eu
Eu falei assim, eu vou numa célula, naquela época a gente chamava de grupo familiar. Eu vou numa célula. Ela falou assim, deixa eu ir com você. Teve um susto, irmãos. Sabe que susto? Meu, quase que eu não respondi, vamos. Falei assim, ué, então vamos, vambora, né? Mas por que você quer ir comigo? Ah, não sei, alguma coisa aconteceu com você, eu quero saber o que é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, quebrantamento é o segredo. E Saulo, ele fez isso, ele se quebrantou. Olha o que nós colocamos aqui. Quando isso acontece, Deus libera sobre nós, não só perdão, mas libera também o quê? Cura. É isso que eu estou falando. Porque perdoar, Deus perdoa 70 vezes 7, Ele nos ensinou isso, mas aí a gente vai cair de novo. Por quê? Porque não fomos curados. O Salmo 147, verso 3, quem que fala? Cadê o microfone? Está com quem? O 147, 3. Levanta a mão aí, quem que vai ler agora? Salmo 147, 3. Vai, Cláudio, você está com a Bíblia aí, Cláudio? Está aí o Chiquinho passando perto de você. Salmo 147, 3. Vacila não, vamos lá, gente. E o Tiago 5,16, quem que vai ler? Quem que vai ler os Tiago 5,16? Ah lá, ó, Patrícia. Tá, Chiquinho? Aí, ó, Patrícia no finalzinho aí. Vamos lá. Sara os corações quebrantados, dispensa as feridas. O Senhor sara aqueles que têm um coração quebrantado. Essa tradução é bem antiga, fala, pensa-lhes as feridas, não é isso, Paulo? Então, essa palavra é sarar, curar, colocar algo sobre a ferida, derramar um bálsamo, uma cura sobre aquela ferida. Quando há quebrantamento, há cura. Quantos recebem? Em nome de Jesus. Olha o que Tiago fala para nós. O que é para a gente fazer, Patrícia? Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Quando eu não só peço perdão para Deus, mas eu chego para minha mãe, que eu fui sem educação com ela, eu fui bruto com ela, e falo, mãe, eu errei com a senhora. Eu maltratei a senhora. Não, filho, não importa com isso não, às vezes a gente está nervoso, não. A Bíblia diz que eu preciso honrar meu pai e minha mãe, eu não estou fazendo isso com a senhora pode me perdoar, eu errei. Quantos viram um testemunho do Jô Soares falando de perdão? Deixa eu ver aqui, vocês já viram isso na internet? Poucas pessoas, irmão, deixa eu ver quantos viram. 2 pessoas, 3 pessoas, procura isso, testemunho do Jô Soares a respeito do perdão. Procura depois na internet, anota aí para você não esquecer. Não vou dar spoiler não, depois você vai procurar. Segunda coisa, porque nosso tempo já vai embora. Arrependimento é mudança de quê que está escrito ali, gente? Mentalidade. Quem que levantou a mão aqui pertinho aqui? Foi você, Elza? Foi a Mileninha. Milena, lê para nós Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo fala o que para nós? Naquela passagem ali de Romanos capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que está escrito. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E o 2? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Precisa acontecer na minha vida, na sua vida, uma mudança de quê? Mentalidade. Olha o que o apóstolo Paulo falou para mim e para você. Arrependimento é mudança de mentalidade. Se você vai lá no original grego, a palavra arrependimento é a mesma palavra para transformação. É a mesma palavra. Palavra arrependimento e transformação, metanoia. É a mesma palavra. Que vai dar origem a uma outra palavra muito interessante, que a gente conhece, uma passagem muito interessante, que Jesus chama 3 discípulos, chamada transfiguração. É a raiz da mesma palavra. Mudança. Mudança de mentalidade. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Arrependimento é também mudança de mentalidade. Pois nós continuamos no mesmo corpo, na mesma casa, no mesmo emprego, na mesma família. O que precisa mudar é a minha mente, a sua mente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A minha irmã era a mesma, os meus pais eram o mesmo, a minha casa era a mesma, o meu corpo era o mesmo. O que é que mudou? Quantos recebem?
Em nome de Jesus, feche os teus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo na minha vida uma mudança de mentalidade, porque a tua palavra me diz que eu já recebi pela salvação a mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, isso é tão sério. O pastor Horácio estava compartilhando ontem, né? Uma determinada pessoa falou assim: investir tantos milhões na cidade de Araguari. Não adianta, pode investir 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Se a mentalidade de um povo não for mudada, tudo isso vai por água abaixo. Já viu aquela pessoa que se ajuda é um saco furado? Porque o que não muda naquela pessoa? Sua mentalidade. Tem aquela que pega R$1, transforma aquele R$1 em R$100. O que é isso? Mudança de mentalidade. Jesus conta a parábola: um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5, na hora ele foi, correu para negociar. Quando o Senhor voltou, ele tinha mais 5 talentos, ele estava com 10 talentos. O outro que recebeu 2, ele falou: é com 2, é só com isso que eu tenho, então é com isso que eu vou trabalhar. Não fica choramingando: ah, o outro recebeu 5. Porque tem gente que é assim: ah, o outro recebeu 5, eu recebi só 2. Quantos que eu tenho? 2, é com 2 que eu vou fazer acontecer. Mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Arrependimento é mudança de mentalidade. E aquele que tinha um só, irmãos, olha a mudança de mentalidade. Eu fico pensando, gente, quem tinha um só tinha menos responsabilidade. Que coisa. O duro é quando o Senhor bota um punhado de responsabilidade em cima de você. Mas ele só tinha uma. O que ele fez? Enterrou. Qual que era o problema dele? Que ele ganhou só um? Não, o problema dele era mudança de mentalidade. Ele tinha uma mentalidade pobre, ele tinha uma mentalidade de miséria. Pobre não é aquele que não tem dinheiro, pobre é aquele que tem uma mentalidade retrógrada. Terceira coisa, arrependimento é mudança de direção. Não é, na verdade a palavra não é mudança de direção. Estava estudando física, né, para preparar essa palavra, e o professor de física ensinou o seguinte: a mudança não é direção, direção é a reta. Direção é a reta. Aí naquela reta você tem o sentido à esquerda, no meu caso aqui é a direita, e à esquerda. Então, a mudança é de sentido, mas a gente fala mudança de direção, né? Para a gente entender melhor. Presta atenção nisso aqui, ó. Se a palavra de Deus nos desafia ao arrependimento, significa que o homem se desviou do caminho que Deus tinha para ele. O que fala Provérbios 16, 25? Quem estava esperto viu a passagem, já abriu. Quem que abriu, levanta a mão. Não, mas Patrícia está longe. E você já leu também, você está fominha. Então aqui, ó, primeira esqueço o nome. Não. Dandara. A Dandara, passa para a Dandara, que ela levantou. Aí você pega, Rejane, pega o próximo lá. Que é o quê? João 14, 6. Dandara, lê para nós. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nossa! O homem está andando num caminho e fala assim: está tudo certo, está tudo bem, só está faltando Deus naquele caminho, irmãos. E ele fala: aqui eu vou crescer, aqui eu vou prosperar e tal, aproveitar a vida a 1000 por hora, e papapá, que beleza. E o final do caminho é um caminho de quê? De morte, de destruição. Deus está falando: muda o seu sentido, muda a direção do seu caminho. Você está indo para lá? Arrependimento é essa mudança de 180 graus, não é 360 não, viu gente? Porque se for 360 você volta para o mesmo lugar. Porque tem uma coisa aí chamada 360, não tem? Mas arrependimento não é 360, é 180. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? 180. Você está indo para lá, aí você faz o quê? Vira para cá. Então o que está escrito em João 16, 6? O que Jesus falou? 14, 6. É. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Você quer andar no caminho? Eu sou o caminho, Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é arrependimento, pastor Carlinhos? Jesus. Jesus. O que o filho pródigo fez? Saiu da casa do pai e pegou o sentido contrário da casa do pai. Pecado, prostituição, pureza, lascívia, deve ter feito feitiçaria, perdeu tudo que ele tinha.
Aí chegou um momento que ele parou e falou assim: o que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? Mudança de mentalidade. Na casa do meu pai, até os empregados têm pão para comer, eu estou comendo comida de bicho. Mudança de mentalidade. Opa, já sei o que eu vou fazer. Primeira coisa que ele falou: voltarei. Voltarei. Mudança de direção. Por último, irmãos, 11 horas bateu, deixa eu só falar isso aqui. Um tempo atrás saiu esse filme, né, da Whoopi Goldberg, e ela era uma dançarina, né, e se envolvia com a gangue, com as gangues, os chefões das gangues, era amante de um chefão da gangue, estou dando spoiler aqui, né? Esse filme é muito legal. E aí ela viu um crime, ela tinha que sair de cena. Aí aquele proteção à testemunha, né, colocou ela junto num convento com as freiras, irmãos, e a vida dela era totalmente contrária daquilo. E as freiras usam uma roupa chamada hábito. É o hábito das freiras, né? Quem é mais antigo sabe, né? Quem sabe disso aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí os mais antigos. E aí fizeram essa jogada, mudança de hábito, ou seja, ela não só transformou a mentalidade dela, né, aquela situação ali gerou um arrependimento na vida dela, mas mudou também as suas atitudes. O mais importante do arrependimento é a mudança de atitude. Quem vai ler essa passagem aí para nós? Efésios 4, 17 a 32. Vamos ler para a gente terminar. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Espera um pouquinho, Joicinha, vai falando devagar. Por isso, olha o que o Paulo fala sobre arrependimento na prática. Deixai a mentira e falai a verdade. Mais, que mais? Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, a ira é um instinto, né? É algo que faz parte da... Mas não faça da ira um ato de pecado, pecaminoso. Não se ponha, continua, Joyce. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Continua. Não deis lugar ao diabo. Muito bem. Aquele que furtava, não furte mais. Você roubava das pessoas em todos os sentidos, né? Cobrava um preço a mais, tem comerciante que rouba, irmão. Não precisava ser aquele precinho, né? Tem cobrador de impostos que rouba, igual o Mateus, graças a Deus ele converteu, né? Então, roubo não é só aquele assaltante que vai lá e rouba, não. Tem gente que não traz o dízimo e a oferta. O que a Bíblia diz para essa pessoa? Então, está falando assim, ó, para de furtar e faz o que agora? Não furte mais. Antes, trabalhe. Que vai? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Tá bom, tem mais coisas aí, até o 32, né, Joyce, que eu te pedi. Tem mais quantos versículos? Mais 3. Então vamos lá, rapidinho, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Muito bem. Então presta atenção aqui, irmãos, para a gente fechar. Arrependimento é mudança de
atitude. Eu mentia, não só não minto mais, mas eu começo a falar o quê? Olha o que eu escrevi: arrependimento fala de mudança de atitude, ou seja, é não apenas deixar de fazer o que se fazia, mas fazer diferente tudo o que se fazia anteriormente. Mais do que palavras, arrependimento se demonstra com atitude. Foi o que a minha irmã virou para mim, falou para mim. Eu perguntei: mas por que você quer ir comigo agora? Já te chamei tantas vezes, por que agora que você quer ir comigo? Alguma coisa aconteceu com você, mudança de atitude. Qual foi? Parei de brigar, de implicar com ela e comecei a tratar ela com educação, com respeito e com carinho. Fica de pé nessa manhã, vamos orar. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está nesse lugar, a presença do Senhor está aqui. Há uma unção de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, e um segredo para o avivamento. Se a gente quer um avivamento começa com arrependimento. Se a gente quer uma nação sarada, começa comigo, com você. Pastor Carlinhos, difícil demais esse sistema. Esquece o que é impossível para mim e para você. O impossível Deus faz, mas o que está possível ao meu alcance, ao seu alcance, é nós nos quebrantarmos, é nós nos arrependermos de todo o nosso coração. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que eu farei? Virei dos céus, perdoarei os seus pecados, o que mais? Sararei a sua terra. Pai, nessa manhã tão preciosa, nesse tempo tão rápido que passa para nós, tua palavra foi lida, proclamada, e eu profetizo que ela vai gerar frutos nas nossas vidas, a começar de mim, Senhor. Eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um melhor pai, eu preciso ser um melhor irmão, eu preciso ser um melhor cunhado, eu preciso ser um melhor tio, eu preciso ser um melhor sobrinho, eu preciso ser um melhor pastor, eu preciso ser um melhor cidadão para a minha geração, a começar de mim. Gera em mim um quebrantamento profundo que me quebra por dentro, que faz com que tudo aquilo que está errado seja consertado. Gera em minha vida mudança de mentalidade, direção, mas principalmente mudança de hábito, mudança de atitude, porque é no nosso comportamento que as vidas verão e virão e se converterão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Naquela noite o Senhor tomou o pão, ergueu, deu graças, entregou aos discípulos e disse: é o meu corpo aí, está sendo entregue para vocês. Tomai e comei todos vós, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Naquela mesma noite ele tomou o cálice, ergueu, agradeceu o Pai e falou: tomem todos vocês agora, tomai e bebei todos vós, porque este agora é o meu sangue. Por que eu estou derramando meu sangue? Para remissão, perdão dos vossos pecados. Jesus, por favor, que o teu sangue não tenha sido derramado em vão, que ele encontre em cada um de nós um coração quebrantado, um coração arrependido, que o teu sangue seja valorizado e que a transformação que ele produza nas nossas vidas redunde em louvor, glória e honra ao teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, tomar os elementos, vamos sair pelo centro, todo mundo pelo centro, e aí você toma e sai pelas laterais, pega os elementos da ceia, sai pelas laterais. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Como terra seca, meu coração está, minha fé lançada ao chão.
coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Meu Pai, me faz ouvir tua voz, totalmente curado. Eu escolho voltar pros teus braços, no lugar onde meu Deus, jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Meu coração está. Fala isso para Jesus nessa manhã. Lançada ao chão. Coração, meu Deus, com meu coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Peça para Ele, deixa-me ouvir tua voz. E deixa-me ouvir. Totalmente, totalmente curado. Meu Deus, meu Deus. Fala pro Senhor, eu escolho voltar nos teus braços, no lugar onde te conheci. Jamais me afastar da tua promessa, Deus, da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. diga. Fala isso para Jesus. Te buscarei com todas as forças, não abro mão da minha vida em mim. Volto pra ti, filho pródigo. Volto pra ti. Eu me lembro-me das primeiras obras, do lugar onde eu caí. Arrependo-me de ter deixado meu primeiro amor. Te buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida. Eu volto pra ti, volto pra ti. Escolho voltar. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. Lugar jamais me afastar da tua promessa que diz: posso todas as coisas. Abraça o seu irmão, toma ceia com ele, faça uma oração antes. Comece a orar uns pelos outros. Comece a orar pela sua vida. Dizer: Senhor, gera em mim esse quebrantamento, gera em mim esse arrependimento. Fala como Davi, fala assim: tira de mim o que o Senhor precisar de tirar, menos o teu Espírito Santo. Gera em mim um coração quebrantado, porque o coração quebrantado o Senhor nunca desprezará. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, e os livra, os cura, os sara, os transforma. A partir de hoje, um novo sentido acontecerá nas nossas vidas. Se estamos indo para o norte, nos voltaremos para o sul. Se estamos indo para o oeste, nos voltaremos para o leste.
Se estamos indo para baixo, nos voltaremos para cima, para aquele que é o nosso Redentor. Uma mudança, em nome de Jesus. Depois que você terminar de orar, você pode tomar a ceia. Dá um abraço gostoso ao seu irmão. O Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana, em nome de Jesus. Amém.